Vamos abrir no livro de Neemias, capítulo 2. Neemias, capítulo 2. Quantos estavam aqui domingo que ouviram a palavra? A palavra de domingo foi o poder de uma visão. Então, baseado em Neemias, nós pregamos que uma visão, ela deve ser dada por Deus. A gente tem que captar o que está no coração de Deus para a nossa vida pessoal, familiar, profissional, mas eu apliquei à igreja. Então nós precisamos caminhar em uma visão dada por Deus. Depois eu falei que a visão ela tem que ser compartilhada. Você não pode ficar com a visão só para você. Você tem que falar, você tem que dizer como tudo começou, você tem que falar dos sonhos de Deus. Você tem que falar do que Deus está colocando no seu coração, aquilo que está ardendo em seu coração. Uma visão, ela tem que ser compartilhada. Terceiro lugar, eu falei que uma visão, ela precisa de pessoas dispostas. Não, antes, já estou indo lá na frente. Uma visão precisa de outros para ser realizada. Então, não podemos fazer nada sozinhos. Nós não somos ilhas, isolados, onde a gente faz tudo, onde tudo é centralizado em nós. Não, nós precisamos de outros. Então, a gente precisa compartilhar para que outros nos ajudem. Depois eu falei que uma visão precisa de pessoas dispostas. Então, não só é ter pessoas, nós precisamos de pessoas entusiasmadas, pessoas cheias de Deus. E aí eu falei que toda visão tem inimigos. Não foi isso? E é sobre isso que eu quero falar agora. Os inimigos de uma visão. Preste atenção, líder. Se você lidera uma célula, você vai enfrentar inimigos. Você já deveria estar preparado para isso. Me desculpe a franqueza, mas é muita ingenuidade a gente está fazendo a obra de Deus e achar que não vai ter oposição. Ingenuidade, talvez até infantilidade, falta de maturidade, falta de conhecimento bíblico. Por quê? Porque a Bíblia diz que enfrentaremos luta espiritual. O reino de Deus, ele é tomado à força. Está escrito nos evangelhos. Jesus dizendo, olha, o reino de Deus é tomado à força e só os violentos se apoderam dele. Agora, o que é que Jesus estava falando disso? É gente que gosta de briga? É gente que gosta de murro? Gente que gosta, de confusão? É disso que Jesus está falando? Claro que não. Jesus está falando de um conflito espiritual. Então, quando nós dizemos que vamos liderar o povo de Deus, quando nós dizemos que vamos fazer a vontade de Deus, quando você diz assim, não, eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus, você já tem que esperar a oposição. Você não pode ser ingênuo e ficar despreparado, esperando que o inimigo te ataque de surpresa. Toda visão dada por Deus tem inimigos. Abra comigo então no capítulo 2 de Neemias, verso 10. Olha, Neemias não tinha ainda nem feito a vistoria dos muros. A vistoria acontece no versículo 11. Ele sai de noite, sozinho, fazendo uma checagem como estava a situação dos muros. Mas no versículo 10, ou seja, antes mesmo de Neemias tomar uma atitude prática, no versículo 10 diz: disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Eles ficaram sabendo que o rei tinha dado permissão para Neemias vir de Suzã para Jerusalém. Eles ficaram sabendo que o rei tinha dado cartas, que o rei tinha autorizado, que Neemias estava chegando em Jerusalém. Quando eles souberam, irmãos, olha, antes de Neemias fazer qualquer coisa,
Só o fato deles ficarem sabendo já teve oposição. No dia em que você determina em seu coração que você quer o bem do povo de Deus, como é que a gente quer o bem do povo de Deus? Fazendo alguma coisa por ele, fazendo o bem às pessoas que Deus colocou no nosso caminho. Liderar o povo de Deus é fazer bem a ele? Sim ou não? Sim. Então, quando eu estou liderando segundo o coração de Deus, claro que eu posso liderar de forma errada e prejudicar as pessoas, mas quando eu estou liderando debaixo da direção de Deus, eu estou procurando o bem das pessoas. Eu quero o crescimento delas, eu quero que elas sejam curadas em suas emoções, eu quero que elas sejam restauradas em seus relacionamentos. Eu desejo que as pessoas cresçam na sua vida profissional, na sua vida intelectual. Eu estou discipulando, eu estou querendo o bem dos meus discípulos. Eu estou querendo que o casamento deles se estruture. Eu estou querendo que a vida financeira deles mudem. Veja quanto bem nós estamos querendo, irmãos. Agora eu te pergunto, você acha que o diabo vai ficar contente em saber que você quer o bem do povo de Deus? Claro que não. Mas o que é que a gente faz às vezes? A gente se surpreende quando o inimigo se levanta. Então, isso é estar despreparado. Isso é ser muitas vezes ingênuo, não ter discernimento espiritual. A oposição está se levantando, mas é claro que está se levantando, porque você decidiu querer o bem das pessoas, porque você decidiu investir sua vida em algo maior. Então nós temos aqui dois inimigos, Sanbalate e Tobias. Esses dois simbolizam, queridos, a força do inferno. Dois inimigos que se levantam quando sabem que Neemias está chegando em Jerusalém. E aqui diz assim: desagradou muito. Tem uma versão que diz: desagradou com grande desagrado. Tem uma versão que é como se fosse uma repetição, mas é porque no hebraico não é apenas desagradou, é desagradou excessivamente, grandemente. Eles ficaram irados. Agora a segunda coisa que eu quero que você veja comigo. Primeiro, um desagrado, um incômodo. O inferno se incomoda, se desagrada. Mas em segundo lugar, vamos ver o verso 17 do mesmo capítulo. Agora Neemias já fez a vistoria, Neemias já deu uma olhada na situação, Neemias já tinha falado agora com os magistrados, com os nobres. Agora vamos ver o verso 17. A partir do 19, para a gente ganhar tempo. Porém, Sanbalate, o Horonita, olha de novo, e Tobias, o servo amonita, agora aparece um terceiro, Gesem, o arábio, quando souberam de quê? Que Neemias já tinha feito uma vistoria, que Neemias já estava conversando com algumas pessoas. Quando souberam, zombaram, diga zombaram. Então agora nós já temos uma atitude que não é apenas de desagrado, agora nós já temos uma atitude do inimigo, uma atitude prática, e a primeira atitude foi zombaria. Segunda atitude, e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi. Neemias então dá uma resposta àqueles inimigos: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós somos seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte nem direito, nem memorial em Jerusalém. Mas eu quero aqui destacar as duas atitudes do inimigo, porque muitas vezes nós estamos sofrendo essas duas coisas: zombaria e desprezo.
Mas sabe onde isso acontece, irmãos? Na nossa mente. Muitas vezes é algo externo, a gente vê alguém mesmo zombando, desprezando a gente, mas na grande maioria das vezes, essa zombaria e esse desprezo acontece numa guerra mental. Existe um livro da Joyce Meyer que é O Campo de Batalha da Mente. Alguém já leu esse livro aqui? Se você não leu, eu recomendo que você leia. E ela diz que as grandes batalhas de um homem e de uma mulher de Deus acontecem aqui, nos pensamentos. Bombardeio em nossa mente. E o inimigo começa com zombaria e desprezo, às vezes se aproveitando das nossas emoções. Que é isso que fazeis? Pastor Abe, ele tem uma mensagem que ele diz que o inimigo fala sempre na primeira pessoa. E é bem interessante. O diabo, ele muitas vezes se passa por nós mesmos. Porque quando ele fala na primeira pessoa, é para você convencer a você mesmo daquilo. Então, às vezes a voz não vem assim: você é fraco. Não. Vem assim: eu sou fraco. E aí você repete: eu sou fraco. Então, a guerra está acontecendo nas emoções. A guerra está acontecendo em nossa alma. Essa zombaria e esse desprezo é para tentar nos diminuir. Que é isso que você está fazendo? Ei, quem você pensa que é? Você está achando que vai chegar a algum lugar? Você está achando que você vai fazer alguma coisa? E eles começam a zombar de quem nós somos e a desprezar quem somos. Vocês acham que daquela célula vai sair alguma coisa boa? Vocês acham? E aí o inimigo começa a falar conosco. Irmãos, eu já ouvi zombaria do diabo com relação a mim, de dizer assim: quem você pensa que é? Olha de onde você veio. Olha o seu passado. E olha que meu passado não foi tão assim, na questão de eu nunca me droguei, eu nunca fui alcoólatra, eu nunca matei ninguém, não é? Então, às vezes a gente pensa que por não ter tido um passado tão cabeludo, o diabo vai pegar leve conosco. Mas muitas vezes o diabo vai lá e lembra. Você lembra quanto você se sentia incapaz? Você lembra como você tinha medo de falar em público? Você lembra quanto você era tímido? Você lembra? E ele vai tentando trazer desprezo. Por que você está se levantando? Você acha que você vai chegar a algum lugar? Você acha que você vai chegar muito longe? E essa é a primeira investida de Sanbalate, Tobias e Gesem. Agora são 3. Vamos para o próximo. Agora vamos para o capítulo 4. Adianta aí uma página. Capítulo 4. O que é que está acontecendo agora? A reconstrução começou. Neemias diz assim: vocês não têm parte conosco, cala a boca. Vocês não têm parte aqui em Jerusalém. Vocês não têm nada aqui a ver. Jerusalém é nossa. Então, cala a boca e nós vamos começar a reconstrução. E Neemias, mesmo em cima do desprezo e mesmo em cima da zombaria, Neemias começa a obra. E é isso que nós temos que ter como nosso exemplo. Esse homem de Deus chamado Neemias, nós, queridos, precisamos imitá-lo. Mesmo diante do desprezo, mesmo diante da zombaria, irmãos, nós temos que passar por cima disso. Você tem que passar por cima muitas vezes de sentimentos negativos, de pensamentos destrutivos.
Você precisa simplesmente ter uma determinação em dizer: eu vou prosseguir. Mesmo o inimigo falando isso, eu vou prosseguir. E a reconstrução começa. Agora vamos para o capítulo 4:1. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira. Agora já é um outro nível, tá? No 2:10 desagradou muito, mas aqui já não é mais um desagrado, aqui é uma ira satânica, aqui é um ódio do inferno. E muitas vezes nós estamos enfrentando essa ira, enfrentando essa fúria, enfrentando esse ódio do inferno contra nós, mas nós não estamos entendendo, nós não estamos discernindo a gravidade disso, e aí a gente vai enfrentar com as nossas armas, e somos atingidos, e somos muitas vezes derrotados, porque essa ira do inimigo, ela não pode, meus irmãos, ser lidada de maneira humana. Você não pode tentar querer lidar com as coisas espirituais com armas humanas, porque você vai perder. Em Isaías, capítulo 50, tem um versículo que eu gosto muito, que diz o seguinte: vindo o inimigo como uma torrente de águas. Uma torrente é uma enxurrada muito forte. Vindo o inimigo como uma torrente de águas muito forte, o Senhor levantará a sua bandeira. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. O inimigo está ardendo em ira, você precisa se apropriar de que o Senhor é a tua bandeira, o Senhor é o teu estandarte. Naquelas guerras havia um pelotão que ia na frente marchando com um grande estandarte. Aquele estandarte falava de quem era o rei, de quem era o vencedor. Então nós estamos em batalha espiritual e precisamos usar armas espirituais. Não podemos usar armas naturais. Aqui ele diz: Sambalate, ouvindo que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu. Não é zombaria apenas, irmãos, é escárnio. Escárnio é mais do que zombaria. Zombar é um nível, escarnecer é outro. Escarnecer é rir na sua cara abertamente. Sabe, eu sei que pessoas podem estar enfrentando já esse nível de guerra, onde o inimigo está ardendo em ira e está escarnecendo. Parece que às vezes é quase como se a gente ouvisse as gargalhadas. Não sei se você já enfrentou guerra espiritual ao ponto de, se por um triz talvez você pudesse ouvir as gargalhadas dos inimigos. Isso é escárnio. Qual é o objetivo disso tudo, queridos? Intimidar. O diabo é o mestre da intimidação. Satanás quer te intimidar, porque quando ele intimida, o que é que ele faz? Para. Uma pessoa intimidada, ela é detida. É como se ele fosse tentando nos encurralar no canto da parede e nos intimidar. Mas olhe para mim, Satanás, ele tenta ser o leão, mas só há um que é o verdadeiro leão, que é o leão da tribo de Judá. Pedro diz que o diabo ruge como um leão. Pedro não diz o diabo é um leão. Você já viu aquela brincadeira de criança que a gente colocava a lanterna, a vela e projetava uma sombra muito grande? E a gente ficava na sombra, brincando de fazer algum animal, algum monstro. Alguém lembra disso? Satanás é o mestre da manipulação. Ele quer parecer maior do que é. Mas um homem de Deus uma vez disse que Satanás
é o falso leão. E mais ainda, ele é um falso leão desdentado, porque na cruz os dentes dele foram quebrados todos. Ele pode fazer muito barulho, é igual aqueles cachorros que a gente vai passando com o carro e eles começam a latir para cima do pneu. Lá na universidade tem muito desses. O carro vai passando e eles começam a latir, mas com poucos segundos eles desistem. Se você parar o carro e descer, o que é que eles fazem? Fogem, porque faz muito barulho. Então enxergue o seu inimigo do tamanho que ele é, e não do tamanho que ele aparenta ser. Satanás vai tentar se mostrar muito maior, mas na cruz do Calvário ele foi derrotado. Já é um inimigo vencido. Ele já é vencido, ele não vai ser vencido. Na cruz ele já foi vencido. Lembre-se da promessa que o Senhor deu lá no jardim do Éden. De ti, mulher, vai sair um descendente. E este descendente, a serpente vai ferir o seu calcanhar, mas esse descendente vai pisar na sua cabeça. Como é que se mata uma cobra, irmãos? Pisando no rabo dela? Pisa no rabo e deixa a cabeça viva, aí ela volta para você. Jesus não fez isso na cruz. Jesus matou uma cobra pisando na cabeça e esmagando. Amém? Que a gente sente até prazer de pisar e ainda rodar assim, ó. Já fez isso? Então, aqui essa ira é para nos intimidar. Eu quero passar um livro, quem sabe que você consegue ler esse livro, do John Bevere, que é A Intimidação. Intimidação. Sabe o que é que o John Bevere diz nesse livro? Ele diz que quando você não usa sua autoridade contra o diabo, ele te intimida. Você deixa o diabo te intimidar, você não usa a sua autoridade, e agora ele usa a tua autoridade contra você mesmo, porque você está acuado, você está amedrontado, e então isso é usado contra você. E ele conta vários exemplos, que ele precisava usar a autoridade dele, ele não usou, ele foi intimidado, ele ficou com medo, ele ficou acuado. E o que aconteceu? O diabo usou a intimidação contra ele, ele deixou ser intimidado, e agora a autoridade dele não pôde ser usada, voltou-se contra ele. Então nós precisamos, irmãos, desta ousadia. O inimigo arde em ira e escarnece na tentativa de nos intimidar. Eu já fui intimidado pelo diabo, irmãos. Eu sei exatamente do que eu estou dizendo a vocês. Nesta batalha espiritual, eu já fui intimidado. Não tem nada a ver com síndrome de pânico, mas às vezes os sintomas são um pouco parecidos. De repente você é assolado por um medo, por um pavor, e você acha que está tudo perdido, e que você não vai sair daquilo, e você precisa ter discernimento espiritual, e se levantar. Vamos ver o próximo texto agora. Estamos aqui vendo os inimigos que se levantam contra uma visão de Deus. E eu volto aqui no início. Se você decidiu discipular, se você decidiu liderar, se você quer fazer o bem às pessoas, você quer ser usado por Deus para levar a palavra, você quer usado por Deus para levar cura, você quer levantar as pessoas, então você quer o bem do povo de Deus, e o inimigo não vai pegar leve contigo, não vai. Mas vamos mais adiante, capítulo 4, verso 7.
No verso 6 diz que o muro já estava pela metade. Edificamos o muro e todo o muro se fechou até a metade da altura, porque o povo tinha ânimo. Isso aqui eu falei domingo, né? O coração do povo estava ali para trabalhar. 7 agora. Mas ouvindo, preste atenção nos nomes. Ouvindo, Sambalate, 1. Tobias, 2. Os arábios, 3. Os amonitas, 4. Os adoditas, 5. Uai, não eram apenas 2? Você vê que os inimigos, eles agora estão se aliançando. Quem gosta de filme de guerra, de estratégia, sabe bem o que é isso. Os inimigos estão se aliando para uma ofensiva muito mais forte. Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas. E aí o inimigo se junta a outros. Meus queridos, olha, no inferno não tem unidade. No inferno não existe essa coisa de unidade. Unidade só no céu. Verdadeira unidade só no céu. Mas, para fazer mal ao povo de Deus, os demônios se unem. Nem que seja por um momento. O C.S. Lewis, ele escreveu um livro chamado As Cartas do Inferno. Em português é As Cartas do Coisa Ruim. É a conversa de um demônio novo com um demônio velho. Um demônio já de idade. Claro que é ficção, né? Mas o C.S. Lewis, ele é fantástico nisso, né? Que é o autor das Crônicas de Nárnia, né? Um cara muito, assim, com a mente bem viajada, né? E nessa conversa do diabo novo com o diabo velho, eles dizem que os diabos, porque no livro é traduzido assim, né? Os diabos ou os demônios guerreiam entre si, puxam o tapete um do outro, eles querem tomar o lugar um do outro. Então no inferno não tem unidade. No inferno é um querendo destruir o outro. Porém, para destruir a obra de Deus, até Herodes e Pilatos se unem. Herodes e Pilatos eram inimigos. Herodes, o rei Herodes, não suportava Pilatos, que era o governador romano. E Pilatos não suportava Herodes. Mas a Bíblia diz que para matar Jesus, os dois se uniram. Então, quando há um propósito maligno, os inimigos se unem. Os inimigos se aliam. E aqui nós temos uma aliança infernal, porque o muro estava crescendo. As brechas, preste atenção nisso, irmãos. As brechas estavam sendo fechadas. As brechas falam de frestas, de espaços no muro. E é por esses espaços que muitas vezes nós somos atingidos. A Bíblia diz em Eclesiastes que quem abre um buraco no muro, uma cobra. Eclesiastes capítulo 10 diz isso. Quem abre uma brecha no muro, quem abre um buraco no muro, uma cobra lhe morderá. Quando o inimigo sabe que as brechas estão sendo fechadas, nós não estamos dando mais lugar a ele. Nós estamos resolvendo nossas pendências com Deus e nós estamos resolvendo nossas pendências com os irmãos. Nós estamos lidando com a falta de perdão no nosso coração. Nós estamos lidando com rancor, nós estamos lidando com ressentimento, nós não estamos aceitando maledicência, nós não estamos aceitando que a nossa língua seja usada para difamar, para fofocar. Nós estamos sendo transparentes, nós estamos sendo leais. Isso são brechas fechadas. São brechas fechadas. Você está cuidando do seu testemunho, você está zelando pelo nome de Deus.
brechas fechadas. Você está cuidando dos relacionamentos. Se existe alguma coisa entre você e a sua esposa, por exemplo, falta de perdão, às vezes uma maneira errada de se tratar, de se falar, e você deixa para lá, e aí você sente no seu coração mágoa, você sente no seu coração uma ira, ainda que muito pequena, e isso pode se converter em uma raiz de amargura, isso pode se converter num rancor maior. Com os nossos irmãos em Cristo também acontece isso. Com a tua liderança, você não pode guardar no seu coração sentimentos ruins contra nós. Você precisa consertar. Tem coisas, irmãos, que a gente conserta com Deus. Tem coisas que eu posso consertar diretamente com Deus. Eu não preciso dizer ao irmão. Porque às vezes até eu provoco um problema maior. Eu já vi pessoas tentando resolver e provocando um problema maior. Eu já vi gente assim: pastor Márcio, eu vim aqui lhe pedir perdão, mas olha, pastor, eu não gostava de você, eu te achava tão chato. Olhe, aí começa a dizer um monte de coisa. Não existia nada no coração dele, mas agora, por eu ter falado coisas que não eram necessárias, agora o coração dele está sujo. Então tem coisas, irmãos, que a gente resolve com Deus. Agora tem coisas que não só é para resolver com Deus. Tem brechas que precisam ser fechadas, que é preciso a gente sentar e conversar. E você não pode ficar jogando essa sujeira para debaixo do tapete, porque um dia esse monte de lixo vai aparecer. Então, quando é que o inimigo fica irado, mais que irado, ardendo em ira, e quando é que ele se junta para nos desviar do propósito? Quando ele sabe que o muro está crescendo e quando ele sabe que as brechas estão sendo fechadas. Você está caminhando em vitória. Amém? Você está caminhando em vitória. Então brechas estão sendo fechadas. Você está sabendo lidar com as suas emoções. Então ficaram sobremodo irados. Mas nós estamos já finalizando. Vamos para o capítulo 6 agora. A coisa vai ficando pior. Vai aumentando. O nível de guerra vai aumentando à medida que nós vamos crescendo. Olha para mim. A guerra que eu enfrento não é a mesma que um novo convertido. O novo convertido, ele pode estar enfrentando guerra na questão de pureza sexual. O convertido pode estar aprendendo a saber como lidar com o outro, com as emoções. Mas alguém que está numa posição maior, enfrenta guerras em outro nível. Nós enfrentamos guerras maiores quanto mais nós crescemos em Deus. E são guerras em nível estratégico. Ok? Que nós precisamos entender isso. Porque às vezes a gente está discipulando alguém, a gente acha que o nosso discípulo está enfrentando as mesmas guerras que nós estamos enfrentando. E nem sempre. Às vezes você está enfrentando uma guerra um pouco maior do que aquela pessoa que você está discipulando. E assim por diante. Mas vamos para o capítulo 6, verso 1 e 2. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto... Agora Neemias pega tudo e coloca num pacote só. E o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, agora é para o próprio Neemias escrevendo. É o próprio Neemias aqui falando na primeira pessoa. Que eu tinha edificado o muro e que nele não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Então ainda faltava colocar as portas, mas as brechas estavam fechadas. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer:
Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. 4 vezes. Neemias, vamos nos encontrar no Vale de Ono. E eu sei que vocês se lembram, porque foi recente agora, essa mensagem do Vale de Ono. Acho que foi o pastor Rodrigo que pregou aqui na Escola de Adoradores. Não foi isso? E o nome Ono significa vigor. Significa força física. E o Vale de Ono é o lugar das distrações. Distrações que nem sempre são erradas. Nem sempre são pecaminosas. Mas qual é o tipo de distração? O tipo de distração é quando você tira os olhos de Deus, quando você tira a sua fonte de Deus e você coloca a sua fonte em você mesmo. Você coloca a fonte no seu trabalho, você coloca a fonte no seu dinheiro, você coloca a fonte num relacionamento, você coloca a fonte nos seus estudos, você coloca a fonte em um projeto pessoal. Nem tudo isso é errado. Aliás, a maioria dessas coisas que eu falei não são erradas. Não são erradas. São erradas quando Deus é tirado do lugar dele e nós colocamos uma distração no lugar dele. Internet não é totalmente errado. A internet pode ser um instrumento de Deus. A internet pode nos edificar. Mas a internet pode também nos distrair. Então veja, o Vale de Ono nem sempre é quando a gente se distrai por coisas pecaminosas. Tanto que Paulo disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tem certas coisas que não convêm. E nós teríamos aqui, irmãos, que gastar muito tempo, mas aqui eu não tenho mais, eu já estou encerrando. Mas nós teríamos que pensar muito bem nas distrações que nós temos. E que não são poucas. Vocês sabem que nós estamos vivendo na época de maior informação da história. Uma criança de 1 ano de idade, ela sabe mais coisas do que os nossos bisavós. Uma criança de 2 anos de idade, ela sabe muito mais coisa do que os nossos avós. Elas sabem mexer em aparelhos eletrônicos, elas sabem entrar e sair no YouTube, elas sabem assistir vídeo, elas sabem pesquisar. Abner tem 9 anos. Abner, com 9 anos, sabe muito mais coisas do que eu, quando eu tinha 9 anos. E olha que eu era bem curioso, eu gostava de ler, eu gostava de estudar, mas ele sabe muito mais. Então nós estamos vivendo em um bombardeio de informação. Nós estamos vivendo aquela época da multitarefa. Graças ao Bill Gates, da Microsoft, ele foi o criador, do sistema operacional Windows. E com o Windows, o que foi injetado na sociedade? Multitarefa. Você pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. Só que isso, irmãos, é uma faca de 2 gumes. Porque às vezes nós estamos descendo ao Vale de Ono e estamos nos distraindo. Por 4 vezes convites vieram: vem, Neemias, deixa a edificação do muro, desce. E aqui eu espero que o Espírito Santo fale com você pessoalmente. Quais são as distrações que você deveria eliminar? Porque cada um aqui vive uma realidade diferente. Alguns aqui são altamente tecnológicos e outros nem tanto. Tem pessoas aqui que quase não mexem com a internet, não é?
Talvez o teu celular seja daquele que só faz e recebe. E tem outros que tem celular, só celular pai de santo, só recebe. Se o seu celular é pai de santo, tira ele dessa realidade. Faz ele receber e mandar também. Celular de crente, que recebe unção e manda. Mas, queridos, não importa se você é altamente tecnológico ou se você não é. Todos nós temos distrações. Eu tenho distrações. Eu sei quais são as minhas. Eu sei como muitas vezes é difícil me concentrar. Só um testezinho. Fique em silêncio, por meia hora em silêncio, e tenta ficar com a tua mente concentrada na presença de Deus, sem nenhum pensamento externo vir. Alguém já tentou? Alguém conseguiu? Mas é possível. É possível. É possível. Desde que você treine, você vai conseguir. Solidão e silêncio vão eliminar solitude, né? Solidão não. Solidão é quando você não tem ninguém. Solitude é quando você escolhe estar a sós com Deus. Solitude e silêncio vão evitar distrações. Mas vamos terminar, gente. Capítulo 6, 5 e 7. Então Sambalate, 4 vezes, né, não conseguiu. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta. Agora era para todo mundo ler. Era para todo mundo ver. Do teor seguinte: entre a gente se ouviu, e Gesem diz, outro inimigo, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso reedificas o muro. E segundo se diz, isso é uma coisa típica do diabo. Estão dizendo por aí. Sabe qual é uma frase que o diabo gosta muito? Muita gente está pensando assim. É a pessoa que está pensando. Aí ela precisa de reforço. Aí ela diz: olha, muita gente está pensando como eu, viu? Estratégia do diabo. Aqui, ó. Veja que não é uma coisa nova. E segundo se diz, segundo estão falando as más línguas, claro que ele não está dizendo assim, queres ser o rei deles. E pusestes profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras: vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mentira, descarada, calúnia, dizendo: Neemias, você quer ser rei? Você quer se rebelar contra o rei? Tudo isso era mentira, irmãos. Mas isso é uma forma de nos parar, porque a gente fica magoado, a gente fica ressentido, a gente fica em defesa. Aí você vai para Facebook para se defender. Faça isso não. Faça isso não. Não, eu tenho que me defender. Esta é a época, irmãos, do mimimi virtual. Todo mundo se ofende e todo mundo se defende. Pare com isso. Deixa o diabo falar mentiras e calúnias. A verdade vai aparecer. A verdade vai prevalecer, meus queridos. Mais cedo ou mais tarde. Amém. Já foram ditas tantas mentiras, tantas calúnias, que essa igreja é isso. Eu não vou nem repetir aqui as mentiras e calúnias do diabo, para não dar ibope a ele. Mas se eu fosse me defender de todas elas, eu tinha que viver na internet, só fazendo debate agora, só mandando resposta, só postando em direta. Ah, meus irmãos, nós temos que ocupar o nosso tempo com coisa mais edificante. Manda a palavra de Deus. O que foi que Deus falou contigo? Compartilha a palavra do Senhor. Evangeliza. Mas para de ficar querendo se defender de mentira e calúnia do diabo. Esse é o papel dele. Ele é caluniador. Ele é difamador. A palavra diabo significa difamador. Diabolos.
aquele que fala mal e gosta de falar mal. Esse é o papel dele. Então não faça isso. Meu conselho de seu pastor, de seu amigo, faça vista grossa. Outra coisa, se não está te fazendo bem, sabe o que é que você faz? Sai desse grupo, sai dessa rede, faz isso. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente fica assim curioso, não, deixa eu ver o que é que estão falando hoje. Quem não fez isso aqui já? Deixa eu ver se estão falando mal de mim. Exclui. Tem alguns casos, tá? Por favor, me entenda, tá? Não vão por aí distorcer minhas palavras. Mas tem alguns casos que a gente tem que bloquear. Porque se está te fazendo tão mal, tão mal, tão mal, é melhor que você, por um tempo, você dê um tempo àquilo. E aqui nós temos o inimigo falando mentiras absurdas. Onde foi que Neemias disse que queria ser rei, gente? Onde foi que Neemias disse que queria o grito de independência do Império Persa? Ele não era louco de fazer isso. Quem era o Império Persa diante de uma cidade chamada Jerusalém? Neemias entendia que aquele era o momento de Deus para reconstruir os muros, porque Deus tinha algo mais à frente naquela cidade. Mas ele respeitou o tempo, respeitou a autoridade que estava sobre ele, que era o rei Artaxerxes. Então aqui é uma mentira e é uma calúnia grotesca contra esse homem de Deus. E não vai ser diferente. Não vai ser diferente. Eu sei que às vezes, né, meus dedos ficam, como dizia uma empregada lá de casa, fruviando. Ai, meu Deus, me controla, Senhor. Eu digo, não, carne velha, crucifica. Eu digo, não vou responder, não vou me defender, não vou. Isso é a era virtual, viu, irmãos? Faca de dois gumes, né? Vivemos às vezes mais no virtual do que no real. Por último, para a gente orar. Capítulo 6, 10 a 12. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus, no meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Olha a resposta de Neemias, porém eu disse, um homem como eu fugiria? Acaso sou covarde? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. E nós vamos encerrar com isso. O diabo vai tentar nos confundir para a gente fazer o que a gente não foi chamado para fazer. Neemias não era sacerdote. Quem era que podia entrar no templo? Sacerdote. A estratégia era, Neemias, entra no templo, faça o que você não foi chamado para fazer, porque aí Deus, ou os outros sacerdotes, o povo, vai ver que você está querendo ser ou fazer o que Deus não quer que você seja ou faça. E eu encerro com isso, irmãos. Nós todos aqui temos uma área de atuação. Nós temos um perímetro delineado por Deus. Eu não posso ultrapassar os meus limites. Eu não posso querer ser, por exemplo, pegando no caso da minha liderança, eu não posso querer ser o que o pastor Eibe é hoje. Não posso. Por quê? Porque o meu perímetro foi delineado por Deus. É Deus quem estende o meu perímetro, mas eu vejo muita gente querendo ser e fazer o que não foram chamados para ser e fazer ainda. Não suportam tal pressão, não suportam tal
obra é como você pegar em cima dessa mesa aqui e colocar 1 tonelada. Ela vai se quebrar. Um copo eu posso colocar e vai sustentar. Agora, talvez se eu sentar nessa mesa aqui, ela se quebre. Ela não tem estrutura. E muitas pessoas estão assim. Elas querem muitas vezes ultrapassar os limites dela. Ora, se Deus te colocou como discipulador, vamos pegar esse exemplo. Seja um fiel discipulador, mas não queira, meu querido, usurpar um lugar que não é seu ainda. Tem discipulador que quer ultrapassar o seu perímetro e agir como se já fosse um líder. Eu vejo crentes às vezes querendo agir como se já fossem um pastor de multidões. Todos nós temos um perímetro dado por Deus. Deus pode estender o nosso perímetro? Pode. Deus pode, alargar os nossos limites? Pode, mas é Deus quem faz isso. Você não precisa forçar a barra. Muito cuidado quando você quer ir além dos seus limites. Tem pessoas que não querem prestar contas, não querem fazer, digamos, uma vida aberta à opinião, a talvez uma palavra de correção, não querem ser corrigidos, não querem ser aconselhados, querem agir com independência. Então, aqui Neemias discerniu, não é de Deus isso. Eu não sou sacerdote. Deus não me chamou para ser sacerdote. Deus me chamou para reconstruir muro. Deus me chamou, e no futuro ele foi governador. Deus me chamou para ser governador, sacerdote não. Só os sacerdotes podem entrar no templo e ministrar. Então eu vou respeitar o meu limite. Amém? Vamos orar então. Fique em pé, por favor. Pai, coloca essa palavra em nosso coração, nos dá discernimento dos nossos inimigos. Eu oro, Senhor, para que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, nós possamos crescer nisso. Eu sei que para toda visão existem inimigos, e nós pedimos agora discernimento espiritual, para saber quando o inimigo está agindo, quando o inimigo está investindo. Eu oro, Senhor, para que o Senhor nos dê o coração de Neemias, um homem santo, um homem compromissado com o Senhor, um homem que estava focado em fazer a sua vontade, e os inimigos não conseguiram tirá-lo daquele lugar. Senhor, eu oro por essa tenacidade, eu oro por essa perseverança na vida de cada um aqui. Abençoa a vida de cada um dos que ouviram essa palavra, em nome de Jesus.